Muito bem. Em Campos, 8 horas 19 minutos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Você que nos acompanha aí pelo Face, YouTube, Instagram, você que vai ouvir o nosso podcast também, muito obrigado pelos downloads. Aliás, sempre recorde aí de downloads dos nossos podcasts, muito bacana. E também para você que nos acompanha aí na Plena TV, a reprise às 17 horas. Muito bom ter a sua companhia, a sua audiência sempre. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos. Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. E o apoio é de Green Energia Solar. Hoje o programa conversa sobre tecnologia de 5G com o professor Antônio Matheus Magalhães Afonso, do IFE Campos, e também da Escola Técnica João Barcelos Martins, e líder coordenador do Núcleo de Pesquisas em Telecomunicações. Professor, falamos muito sobre ondas, sobre hertz, gigahertz, no primeiro bloco, mas nesse bloco a gente queria explorar um pouco mais do conhecimento do senhor, e a gente já deu uma beliscadinha aí no final, que foram alguns depoimentos aqui no grupo de WhatsApp, de pessoas que estão já em áreas cobertas pelo novo 5G puro, uma diferença bem grande da internet nova. E aí a gente quer falar aqui um pouco sobre essa prática da coisa, o que o senhor pode trazer para a gente assim e exemplificar, como por exemplo na indústria, tanto da tecnologia, na indústria automobilística, vamos lá, na medicina. Depois tem até uma pergunta que aí eu vou usar lá do grupo também, sobre a questão de educação. E tem uma outra coisa que a gente falou, velocidade de upload e velocidade de download. Você sabe que na pandemia eu descobri que os nossos planos são assim: quando você compra um plano aí de uma empresa, é assim, 300 mega de não sei o que. Aí você entra, 300 é muito melhor do que 100 mega. São 2 vezes mais, beleza, fechou. São 3 vezes mais, né? Então nós temos 300 mega. Mas quanto de upload? E aí foi, para nós aqui do rádio, por exemplo, eu acompanhei, e nós usamos um aplicativo aqui que a Globo usou, a Globo News usou, a Band News, a Record News, a CNN, todas elas usaram, que foi o velho e famoso Skype. Aí surgiram outros aplicativos, teve o Zoom que arrebentou, o Zoom inclusive chegou a ser mais valorizado que várias empresas aéreas juntas. E a gente manteve aqui o pé firme no Skype. Não, vamos no Skype, porque o Skype não masca, não falha, é o mais rápido, mais certo, mais seguro. Tem Google Meet, tem uma infinidade. Bom, eu vou citar um exemplo depois, para a gente ficar atento com essas coisas. Ainda mais agora com essa mudança, vai comprar um celular novo, vai comprar um relógio novo aí, desses smartwatch, fique atento, fique ligado. Eu descobri, quanto que é a internet aqui da rádio? Não, é 100 mega de download. Bom, aí é bom, tá bom aí. Falei, meu filho, mas de upload? É 1 mega. Não conseguia transmitir os vídeos de jeito nenhum. Então como é que eu vou transmitir a minha imagem para você que está aí agora nos assistindo com 1 mega de upload? Aí eu falei, não, você corta, some com esse plano da minha frente, me dá 100 por 100, pelo menos. Não, aí é demais. Eu falei, joga 100%. Fechamos em 100%. Aliás, a internet aqui é muito boa, vou até dar um depoimento, da nossa VTV. É muito estável. Tanto é que quem nos acompanha sabe que raramente cai aqui a nossa conexão. Cai também, mas raramente cai.
Então, assim, a gente tem que estar muito atento nesses detalhes. Como é que vai ser esse 5G também na questão de upload e na vida real de todo o sistema, tanto da pessoa física que para brincar o seu joguinho ali, para fazer o que, aliás, joguinho não é só brincadeira mais, já virou profissão e das boas e dá dinheiro, e na indústria, medicina e tudo mais. Como é que vai ser na prática essa mudança aí? Então, Cláudio, com essa questão aí da popularização da internet banda larga, né? Seja ela de forma cabeada, que chega na casa da gente através dos provedores de internet, até mesmo com 5G, né? O modelo que foi pensado tecnologicamente, geralmente ele é um modelo assimétrico, que a gente chama, em que você geralmente tem uma taxa de download muito maior do que de upload. Então, em termos de tecnologia, geralmente já é pensada assim. Por exemplo, tanto no 4G quanto no 5G, é pensado numa taxa de upload, né, a subida, né, para a gente transmitir, geralmente metade do que a gente usa para baixar. Né? Então você tem, por exemplo, no 4G, 100 megabits por segundo de downlink, 50 megabits por segundo máximo de uplink. Na quinta geração, do que está sendo praticado já inicialmente, 1 gigabit por segundo de downlink até 500 megabits por segundo, que é metade de uplink. Então, é um sistema assimétrico. Porque, geralmente, o usuário normal do dia a dia, né, nós, enquanto usuários, a gente faz muito mais download do que upload. Então, você, às vezes, vai entrar numa página de internet, você vai lá em cima, digita só o endereçozinho, um endereço lá, uma URL, que é um comando de texto pequeno, você envia pouca coisa e acaba recebendo um caminhão de informações depois ali. Quando assiste um vídeo no YouTube, por exemplo, sua requisição é pequena e você acaba assistindo muito. E isso acaba trazendo um problema, na verdade, quando você, ao invés de ser um utilizador da tecnologia, você acaba sendo um gerador, que é o caso, né, que os meios de comunicação, né, experimentam no dia a dia, como você citou o seu caso, que você produz conteúdo, você precisa transmitir muito mais do que receber, né, o caminho inverso, e que boa parte da população que não estava acostumada com isso passou também a experimentar por conta da pandemia. Então, vamos dizer, até a pandemia, quem já tinha feito uma videochamada antes ou assistiu uma aula online e aí tinha que transmitir o seu próprio conteúdo. Então, para além da limitação tecnológica de você ter metade da taxa especificada para subida em relação à de descida, tem a questão dos contratos. Boa parte dos contratos de internet, ele limita em 10% essa taxa de upload em relação à de download, que deve ser o que vocês experimentaram. E aí fica impraticável você, na verdade, produzir conteúdo. Né? Para quem transmite, né? O usuário, até antes da pandemia, quando que ele transmitia muito conteúdo? Quando ele ia, por exemplo, anexar um arquivo no e-mail. De repente já tinha tido experiência, né? Você, vou baixar um conteúdo da internet. Voava, rapidinho chegava. Agora, na hora de anexar o conteúdo, demorava um certo tempo para poder subir. E agora, com a questão da produção de vídeo, né, acabou isso ficando ainda mais, vamos dizer assim, à mostra, acabando, né, ficando mais presente para a gente. Com a quinta geração da telefonia celular, você colocou assim, a questão dos novos cenários. O que é importante a gente estar destacando? A gente, né, se tudo acontecer e deve acontecer conforme planejado, conforme programado, a gente vai ter uma revolução tecnológica ainda maior do que a gente teve com a terceira e com a quarta geração da telefonia celular. Você citou até muito bem, né, com 4G, a questão dos aplicativos, né, que popularizou você poder, né, pedir, por exemplo, aí um sistema de transporte por aplicativo, né, nas diferentes plataformas que estão disponíveis, os aplicativos de comida, enfim, você teve aí serviços de internet, né, o próprio sistema de localização, né, o Google Maps, né, de você pegar, falando aí um dos mais comuns utilizados, de você ter a possibilidade de utilizar, isso passou a ser mais presente, né, vamos dizer assim, mais usual com a quarta geração. Eu até brinco com meus alunos, converso com meus alunos, que quando eu estava iniciando o doutorado, lá pelo ano de 2014, 2015, eu e um outro colega, o professor Sérgio Inácio, que trabalha com a gente também lá no IFE, a gente chegou a participar de alguns congressos, alguns seminários em que a gente ia viajar e a gente levava ou o mapa de mão, ou a gente tinha o GPS do carro, que era um GPS offline.
né? Porque você tinha o GPS, o sistema de mapeamento que era baixado ali naquele sistema, e ele não atualizava. Mecânico mesmo, E ele não atualizava, porque ele não tinha acesso à internet. Então você às vezes chegava num determinado local, a rua já mudou de mão, você entrava numa rua errada. E aí com a 4ª geração da telefonia celular, né, você aumentou muito a taxa de transmissão. Nós saímos aí de uma 3ª geração com 2 megabits por segundo, quando muito 7 megabits por segundo, foi para 100 megabits por segundo. E o principal que a gente tem que chamar a atenção, que é a principal revolução, a diminuição do tempo de latência, né, da rede. Né? Para o usuário, né, que está aí nos ouvindo, né, o que é o tempo de latência? É o tempo que leva para a informação sair do meu celular até o ponto de destino. Quanto menor esse tempo, mais em tempo real a comunicação fica. Com o 4G, a gente conseguiu ter tempos de latência da ordem de 10 milissegundos. Por isso que a gente pôde começar a ter a experiência de ter o GPS no carro em tempo real. Porque se esse tempo de latência fosse grande, você imagina o GPS que vai cantando para você, em 100 metros vire à esquerda. Se o tempo de latência é grande, quando ele for falar isso para você, você já passou da rua. Já tinha passado 1 quilômetro. Então, assim, o tempo de resposta é rápido. Exatamente. Então, assim, não basta ter uma conexão muito rápida em megabits por segundo. O tempo de latência tem que ser pequeno. O 4G já nos proporcionou essa realidade com tempo de latência menor. E agora, com o 5G, com a 5ª geração da telefonia celular, a ideia é que você tenha tempos de latência menores ainda, da ordem de 1 milissegundos, até 5 milissegundos, mas da ordem de 1 milissegundos. E o que isso vai mudar para a gente? A gente vai poder ter experiências de comunicação em tempo ainda mais real, utilizando a rede de telefonia móvel celular. Então, isso vai abrir espaço, por exemplo, como você bem citou, para a telemedicina, para você conseguir, por exemplo, fazer uma cirurgia à distância, né? Tendo aí um dos cenários da 5ª geração, né? Porque a quinta geração é pensada em alguns novos cenários de uso. Um dos novos cenários de uso é o que eles chamam de internet táctil. Né? Seria o que, por exemplo? Você usar na telemedicina, né? Um médico daqui de Campos está aqui com um controle, uma ferramenta como se fosse um joystick de videogame, fazendo uma cirurgia, uma operação remotamente, por exemplo, no paciente em São Paulo. Claro, assistido por um outro médico e tal, mas usando a rede de telefonia celular fim a fim, daqui e de lá. Com esse tempo de resposta bem pequeno, ele vai poder, por exemplo, operar aquele instrumento e vai ter a certeza de que lá do outro lado, o bisturi, por exemplo, quando ele der um simples toque, ele vai dar em tempo real esse simples toque. Hoje isso ainda não é possível, porque você imagine, ele dá um toque aqui e aí não chegou lá ainda. Aí ele acha que não chegou, dá outro toque. Daqui a pouco dá 2 toques acumulados lá e você passa do limite que tinha que passar, falando a grosso modo para que as pessoas possam entender, né, com essa questão do atraso. Então, esse problema, por exemplo, seria resolvido com a 5ª geração da telefonia celular. Um outro cenário, por exemplo, dos carros autônomos, né? De você poder... Já temos, nos locais onde a 5ª geração já está funcionando com 5G puro, nós já temos alguma experiência. A gente já consegue ver isso aí, né, em programas de telejornais, pela internet, de que você chega, pede um carro por aplicativo, como a gente pede aqui, né, no Brasil, e chega o carro com um motorista. Nesses países onde já tem a 5ª geração, você já tem experiências de carros que chegam dirigindo sozinhos, utilizando plenamente a rede de 5ª geração de telefonia celular. Né? Nós temos, por enquanto, já temos no Brasil, ainda na 4G, com essa latência que você falou, com esse tempo de resposta demorado, que não é tão demorado, mas para quem está operando um equipamento, um bisturi, minha Nossa Senhora, é isso mesmo. Você clica no programa, o programa não abre, você clica de novo, mas ele está naquela latência. Nós temos as máquinas agrícolas operando via satélite. Sim. Mas lá não vai atropelar ninguém, não vai sair. Você tem grandes campos gigantescos, então se ela desviar um pouco da rota, o máximo que pode atrapalhar é uma colheita ou um plantio ali, o cara vem e refaz. O Elon Musk, por exemplo, que é aliás, teve até acidente agora, recentemente, morreu um dos integrantes do carro que acompanhavam toda a movimentação. Mas é assim, justamente o que você falou, os carros já não batem mais um no outro por conta do sensor de freio, de distância, não atropela uma bicicleta, isso tudo por conta da latência.
Isso aí. E assim, você tem, no caso da agricultura no campo, você tem alguns critérios de segurança que podem ser adotados. Por exemplo, uma máquina dessa do campo, você pode colocar lá uma regra para a pessoa que faz a programação do sistema, que se ela ficar um determinado tempo, em milissegundos, sem receber uma resposta de comunicação, a máquina para. Então, isso não traria problema para aquela operação, por exemplo, de semear no campo, de aplicar um determinado produto, dela parar um segundo até restabelecer a comunicação. Agora, para esses tipos de novas situações que a gente está comentando, para um carro, por exemplo, que está se locomovendo na rua, ficou sem comunicação, fecha o trânsito, aí você já começa a ter problemas, ou atropela uma pessoa. Então, são questões, na verdade, que vão evoluindo lentamente, né, e que agora, com essa 5ª geração, a gente imagina que seja possível. E já está sendo possível nos países que já implantaram. Um outro novo cenário, que é interessante, né, que a gente fala desses cenários, são novas aplicações que podem surgir. Então, as principais, que como toda nova geração da telefonia celular trouxeram para nós, é a questão de taxas de transmissão mais alta e maior número de usuários. Sempre que a telefonia evoluiu nessas gerações que a gente vai falando, está buscando o quê? Experimentar novas taxas de transmissão, maior número de usuários na rede, sem bloquear a rede. Igual a gente pensava há 10 anos atrás, você ia para a praia no verão, ninguém conseguia falar com ninguém, porque bloqueava o sistema. Isso diminuiu bastante. Até no Réveillon já não tem problema. Assim, a termos de comparação, um sistema de telefonia celular de primeira geração, buscando bem lá atrás, na década de 90, você tinha em cada célula, em cada área de cobertura, no máximo 19 usuários podendo falar por vez. Você pega num sistema de 4ª geração, hoje o número passa de 1.000 usuários, por exemplo. Então, assim, você instala uma única infraestrutura e tem um número muito maior de usuários. Então, você aumenta o número de usuários, aumenta a taxa de transmissão. E, além desse cenário de taxas de transmissão mais elevadas, a 5ª geração foi pensada para esses cenários específicos. Então, telemedicina, né, veículos autônomos. Um outro cenário bem interessante, né, baseado nessa questão de aumentar o número de usuários e dispositivos na rede, é a questão da internet das coisas, né, que muito tem se falado. A ideia é que a rede de 5ª geração seja uma rede bem propícia para a internet das coisas. É claro que comercialmente as operadoras vão ter que se adequar a isso aí, porque os planos de hoje não atendem a isso. Mas o que seria essa internet das coisas? Nós já temos hoje em casa, assim, para quem quer adquirir, disponível no mercado, ar-condicionado com acesso Wi-Fi, por exemplo. Né? A pessoa fala assim, eu não tenho ainda, mas já tem disponível no mercado e o preço já não está tão mais alto. De repente, na nova aquisição de ar-condicionado, a pessoa já vai comprar um ar-condicionado desse com acesso Wi-Fi. E aí ele se conecta ao Wi-Fi da sua casa e você, via aplicativo, pode ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado, regular a temperatura do ar-condicionado, por exemplo, sem ter que fazer uso do próprio controle. Inclusive, pode fazer isso à distância, remotamente. Né? Você já tem aparelhos de micro-ondas, geladeira, que você pode fazer esse tipo de acesso e hoje, geralmente, o acesso é via Wi-Fi. A ideia é que você, nesses equipamentos, possa colocar um chip de telefonia celular ou um cadastro, tipo que eles chamam de chip virtual, que é o eSIM, né? Que algumas operadoras já utilizam, alguns aparelhos também, e você cadastrar esses aparelhos para eles fazerem o acesso à internet pela rede de telefonia celular. E aí é um acesso que requer baixíssima taxa de transmissão, só que vai requerer da operadora ter uma capacidade muito grande de equipamentos pendurados nela, sem ela, na verdade, bloquear. O que já é perfeito hoje em dia, já dá para ser feito, porque assim, boa parte dos usuários talvez não saiba, mas a 4ª geração da telefonia celular, ela já é uma rede totalmente IP, que a gente chama de rede AUIP. Né? Do 3G para o 4G, o núcleo da rede mudou e tudo é feito em cima de IP, de pacotes de internet. Sim. Até a 3ª geração, o que foi pensado? É um sistema de telefonia que também transmite dados. Agora inverteu a lógica. É um sistema de dados para alta capacidade que também faz chamadas de voz. Então, a rede 4G e também a 5G ela é AUIP. Então, essa quantidade de dispositivos que ficam pendurados na rede aumentou bastante. Então, esse é um outro cenário da internet das coisas, né? Da rede 5G poder servir para essa nova aplicação. E aí você vai ter, né, um boom muito grande de equipamentos conectados, interconectados na sua casa
para poder atender esse cenário. Uma situação bem interessante. Tem um exemplo aqui ao vivo, foi interessante, até foi com o vereador Álvaro Oliveira. O filho dele, acho que estuda no IFE, tem um filho que estuda no IFE, e já fez toda a instalação do apartamento dele com esse IP, né? com esse sistema aí. Comprou aquela Alexa, Alexa acho que é do Google, né? Sim. A bicha faz tudo. Aí eu acho que teve algum barulho, não lembro, Beto? Foi o despertador que ele havia colocado para despertar e já estava no meio do programa e começou o despertador da Alexa a tocar pá, pá, pá. Ele falou, gente, para um bocadinho, estava ao vivo aqui online, naquele período da pandemia. Ele virou e falou, Alexa, desligar despertador. Acabou. Então, assim, aí a gente pegou uma emenda aqui com ele, né, um gancho, falou, como é que é isso aí? Aí ele falou, não, meu filho estuda, assim, e a casa já é toda, Alexa, acende a luz, Alexa, apaga a luz, mas já tem, eu acho que outros equipamentos desses também, tô fazendo propaganda e nem é preciso, mas, assim, de acordo com a casa que você vai reformar agora ou vai construir, aqui em Campos, por exemplo, eu me lembro que um tempo atrás eu conversava, e aí era uma novidade interessante, e isso já vai ser realidade já no dia a dia nosso, não deve demorar muito, são os carros elétricos, né, que já tem muitos circulando por aí, ainda naquele preço que você fala, meio que inacessível, bem inacessível, popularmente inacessível, né? Mas assim, tem prédios aqui, edifícios, já com a vaga sua no prédio, com tomada para carregar a energia do seu carro. Interessante, né? Sim. É interessante. Já não é tão novo, mas é interessante, porque a hora que tiver, já vai ter. E aí você põe uma infinidade de coisas disso. Eu quero falar sobre a educação, mas tem um comentário aqui, deixa eu trazer algumas coisas aqui da internet, várias pessoas comentando aqui, eu vou passar para você alguns comentários. Bom dia a todos que estão comentando aqui, interagindo com a gente. Wanda Terezinha, um doce de criatura também, né? Parabéns, Anthony, muito orgulhosa de você. Aí você pode comentar, agradecer, fica à vontade aí. Tem outra aqui também que comentou, Alceni Bueno. Alceni, eu acho que é lá eu confundo Alceni com outro diretor da Rede Fitec, foi diretor Fitec. Nosso da João Barcelos Martins. Então não confundo não, Alceni, um abraço a ele aí. Parabéns ao Grupo Folha pela escolha do tema e do entrevistado, professor Anthony. A gente marcou aqui, Afonso tem um conhecimento absurdo do assunto. Eu ver mais aqui, tem Mário Filho botando esse coraçãozinho vermelho e preto, que não serve para nada. Tem outra aqui, ó, o Marques Magalhães, esse aí é parente. Esse é o tio, lá de Minas, lá de BH. Lá, parabéns pelo... É da onde? Uberaba? Lá de BH, de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Ele falou aqui, ó, parabéns pelo tema abordado, assistindo de Belo Horizonte a excelente entrevista do meu sobrinho, Anthony. O seu Anthony tem acento no ar? Tem um acento no ar. Depois a gente corrige aí, Beto. Sem problema. Aí tem uma pergunta aqui, que aí sim a gente pode falar de outros temas desse bloco ainda. Eu acho que eu vou emendar até 9 horas, a gente vai direto. A sua explicação ela é muito prática, é de professor mesmo, quero te agradecer por isso. O Lúcio Nunes, ele diz aqui, ó. Professor, bom dia. Muito se fala do case de sucesso da privatização das telecomunicações do Brasil. Ou no Brasil, né? Eu que errei aqui, desculpa. Hoje, todo mundo pode ter um celular. Mas o cenário que temos hoje é de um oligopólio de 4 operadoras. Uma agência reguladora corrompida e hoje o brasileiro paga a tarifa mais cara do mundo por um serviço medíocre. Da lista das 10 piores empresas no Procon, as 4 operadoras encabeçam a lista. Enquanto isso, a estatal chinesa criou a maior rede de 5G do mundo e já lançou o primeiro satélite de 6G do planeta. E a Coreia do Sul já se fala em 7G.
Eu já ouvi falar alguma coisa sobre 7G também na Coreia do Sul. Eu tinha a informação que a Coreia do Sul tinha sido o primeiro país a usar 5G. Ele aqui já está falando que a China criou a maior rede, né? Então, uma coisa é certa, é na Ásia que as coisas estão acontecendo em tecnologia. O que o senhor acha desse cenário e como ele poderia ser revertido? Antes até de responder o Lúcio, mandar um abraço aí para a doutora Wanda, né? Amiga de longa data, né? Amiga da minha mãe também. Minha mãe tem um salão de beleza lá em Donana e ela já é amiga da minha mãe há muito tempo. Qual o nome cliente, do salão, né, lá? Wanda. Vamos aproveitar com esse jabá aí logo de uma vez. É o Ideal Cabeleireiro, né? Minha mãe, Ideal Cabeleireiro, em Donana. Em Donana? Isso, em Donana, onde a gente reside. Eu resido na frente da casa dos meus pais. Aonde ali? Né? Na... Antes da curva de Donana. Antes da famosa curva, de Donana. Minha mãe mãe é o nome da sua mãe? Márcia, deve estar lá na escuta também, lá com meu pai também, o Carmindo, mandar aí um abraço. Dona Márcia e seu Carlindo, já garantimos um corte lá. Vamos incluir o Aloysio e o Arnaldo aqui e o Cristian para ele não ser preso. Vamos lá, brincadeiras à parte, um abraço para os seus pais. Um abraço para todos aí que nos ouvem também, que estão nos assistindo. Respondendo aí ao Lúcio, assim, essa questão da privatização, né, é uma questão bem complexa, principalmente no nosso país, que é um país assim territorialmente tão grande e com realidades tão diferentes, né? Assim, é inegável que com a privatização das telecomunicações, lá no final da década de 90, né, de lá para cá as telecomunicações cresceram bastante, né? Vocês que trabalham aí na área de radiocomunicação presenciaram isso aí. Nós, enquanto usuários, também, né? Antes da privatização, a gente tinha problemas assim de você pedir uma linha telefônica na telefonia fixa, que era o que predominava na época, e você ter espera de mais de 10 anos, às vezes, para conseguir linha telefônica. Então, isso acabou tirando uma fila reprimida. Agora, o modelo de privatização, se ele não for bem organizado, no sentido de você ter regras que possam exigir o pleno funcionamento do sistema, pode trazer alguns problemas, como o colega citou, né? Muito se fala em privatizar para melhorar. Mas quando você privatiza, né, e não tem um interesse estatal, né, a empresa que está ali operando, o principal objetivo dela é o lucro, né? Ela pode até ter lá um objetivo social, mas ele não vem antes do objetivo de ter o lucro, o que geralmente é o contrário do ponto de vista do governo. Então, o que a gente chama nas telecomunicações, aí, aquela última milha, geralmente fica mais difícil de chegar porque não dá lucro. E a gente observa bem isso, né? Quando você pega hoje o modelo de telecomunicações do Brasil, que é privatizado, ele geralmente, quando você privatiza, você divide em blocos, e até para você conseguir fazer com que regiões do país que são menos atrativas tenham lances e sejam adquiridas, você tem que associar com as regiões que são mais atrativas, né? Você pega regiões que são aí, né, que tem menor população e menor, vamos dizer, poder de capital de investimento. Você pega a região norte do país, você geralmente associa um bloco da região norte com a região sul e sudeste para poder fazer isso. Então, assim, é inegável que com a privatização as telecomunicações melhoraram bastante, mas também é fato que a gente tem diversas regiões do país que, infelizmente, nem o mínimo é oferecido para essas pessoas. Por isso que hoje a gente está aqui falando de 5G e tem várias localidades do país que nem 4G tem ainda, que estão lá no 2.5G, nem 3G tem ainda, né? E aí essa questão da fiscalização é uma questão bem importante e que, às vezes, a gente tem vários casos em telefonia. A gente poderia passar aqui um bom tempo falando, mas de metas que não são cumpridas. A gente tinha um plano de universalização da telefonia fixa. Algumas operadoras preferiam pagar multa para determinadas metas do que cumprir a meta. Sim. Era mais barato pagar a multa, e não era que a multa era barata, não, mas em termos de investimento e de retorno, era mais barato pagar a multa do que cumprir a meta. Vou citar só uma, orelhão. Você tinha uma meta de orelhão, né, a cada 300 metros. Ninguém nunca cumpriu isso, ou boa parte das operadoras nunca cumpriu em toda a sua extensão territorial. E era mais barato pagar a multa do que cumprir isso. Então, realmente é uma situação bem complicada. A gente hoje vê aí uma discussão latente em relação à privatização dos Correios, né? O Correio, ele às vezes deixa a desejar alguma coisa que a gente precisa e tal, né? Como vários outros serviços públicos. Eu trabalho em escolas públicas, né? Em 2 escolas públicas. A gente, às vezes, né? Em todo lugar, a gente às vezes pega e fala assim, que você é tendencioso a generalizar, às vezes. É muito ruim ou é muito bom.
Mas todo lugar a gente tem servidor bom, servidor ruim, pessoa que presta um bom serviço ou não. E você, às vezes, tem algumas dificuldades em relação ao investimento e algumas coisas que limitam a sua atuação. Mas falando até do Correio, já passando adiante, você pega... o Correio hoje ele pode não ter uma atuação muito boa, mas ele chega na última milha. Quando a gente privatizar o Correio, se for mesmo privatizado ou não, se não tiver, na verdade, toda uma regra ou engajamento para que o novo serviço chegue na última milha, a gente pode ter esse tipo de situação, de que quem começar a atuar se negue a chegar à última milha e que ache melhor pagar multa do que chegar na última milha. Vai entregar lá no interior do Amazonas, vamos pegar aqui na nossa região, aqui em Campos, vai fazer entrega, por exemplo, ali no interior de São João da Barra, aqui próximo a gente mesmo, Poço Gordo, São Sebastião, São Martinho, enfim. Eles costumam deixar hoje numa casa próximo, alguém popular, ou um mercadinho, uma venda, uma farmácia. Um ponto de coleta. Então, assim, é uma situação complicada. Então, assim... Tem que privatizar com regras claras. E aí vem o outro problema do Brasil, fiscalização. Perfeito. A questão da fiscalização, que a gente às vezes sofre um pouco nas telecomunicações. Já viu? Então, nas telecomunicações, já viu quantas rádios piratas tem em Campos? Outro dia eu coloquei o rádio para fazer uma busca automática no carro. Rapaz, eu fiquei com tanta raiva. Que o que é mais interessante, você sabe qual é a maioria das rádios piratas em Campos? Em Campos, elas são de pastores. Que pastor caô de mentiroso é esse? A primeira coisa que Deus fala é conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Você está falando verdade pelo rádio pirata? Você é um mentiroso, pastor. Você é um caô, né? Não só um criminoso, como também está usando um veículo pirata para disseminar a palavra de Deus. Ah, mas é para... Não vai não, que Deus não abençoa, não. Isso é rádio pirata. Mas tem muita. Muita. E a fiscalização é ineficiente. Não tem. Muito ineficiente. Então, assim, isso acaba nos trazendo um grande problema, né? Na telefonia, por exemplo, assim, por que já está se falando em 6G, 7G? Porque nesses países, né, que o Lúcio muito bem citou, eles já implantaram 5G. A China já tem, né? A China é um país bem grande, né? Se for pegar em termos de território, né, é bem grande. E eles já estão com... A última vez que eu vi, praticamente, eu acho que 90% do território ou mais implantado com a 5ª geração da telefonia celular. E aí, quando você já chega e bate as metas dessas taxas de transmissão que a gente está aqui conversando, eles já vão partindo para a próxima. É um caminho de evolução. E aí é natural que já se fale em 6G, 7G, né, de você já começar a falar das próximas gerações. Nós, como ainda estamos começando a implantar, né, com certo delay, com certo atraso, né, eu imagino aí que quando a gente estiver terminando de implantar a 5ª geração, né, obviamente a gente já vai ter novas gerações surgindo, e geralmente surge nesses países mesmo, que são os países que detêm, vamos dizer, todo o know-how de inovação tecnológica, de produção, vamos dizer, das novas tecnologias. A China, né, as empresas chinesas, hoje detêm o maior número de pedidos de patentes de tecnologia de produtos nessa parte de 5ª geração, seguida dos Estados Unidos. Então, assim, é uma briga grande em termos de, vamos dizer, de geração de tecnologia, de produção de equipamentos, de produtos. E a grande briga do momento é a briga, né, a briga no mercado de infraestrutura de telecomunicações, né? Eu acho que os ouvintes já devem ter acompanhado aí algumas discussões recentes, principalmente nos Estados Unidos antes, né, com o presidente anterior, com Donald Trump, acusando empresas chinesas de espionagem e tal, mas o que tem nesse plano de fundo, na verdade, é uma briga global pelo mercado de infraestrutura de telecomunicações para os serviços de 5ª geração, que a partir da 4ª geração já ficou em boa parte dominado por empresas de tecnologia, né, de origem chinesa, empresas da China. E aí essa briga por esse mercado, não só pelo mercado de telefones, celulares, de aparelhos, que a gente vê aí, que a gente tem uma maior variedade, né, de empresas ofertando, a gente tem isso aí, né, deslocado também, e que agora é o foco do momento para a parte de infraestrutura de telecomunicações. Vocês vão se recordar que até a 3ª geração de telefonia, né, do 2G para o 3G, a gente tinha várias tecnologias diferentes concorrentes. Você tinha o CDMA, que era uma tecnologia americana, que aqui no Brasil só a Vivo utilizava por um bom tempo.
e tinha o GSM com as outras operadoras. Depois a Vivo também migrou para o GSM. E aí, quando você tem essa disputa, você tinha assim, boa parte da fatia de mercado era de tecnologia americana e a outra parte de tecnologia desenvolvida na Europa por outras empresas. Quando chegou o 4G, a gente teve aí um grande benefício para nós, usuários, de ter um padrão único. Sim. Em nível global, que esse foi o LTE, que teve um nome próprio de LTE. E agora, na 5ª geração, também é um padrão único, em frequências unificadas. Isso é interessante para o deslocamento global, para você utilizar o mesmo aparelho e funcionar no mundo todo. Só que isso gerou uma disputa ainda mais acirrada entre as empresas dos diferentes países. E é muito dinheiro, na verdade, para fornecimento desses equipamentos, né, em todo o mundo, né? Então, assim, sendo padrão único, quem desenvolve primeiro, com melhor qualidade, oferece o melhor serviço de suporte, vai ganhando no mercado. A disputa é bem acirrada nesse sentido aí. E as 3 que arremataram esse lote mais importante do Brasil, Vivo, Claro e TIM, desembolsaram 46 bilhões de reais. Foi o maior leilão do governo federal dos últimos anos, inclusive envolvendo o petróleo também. Eu acredito que esteja junto essa pesquisa aí. Eu quero trazer aqui uma pergunta também do grupo. Lá o Tiago Navarro faz uma pergunta. Tem um dado aqui interessante sobre aquilo que a gente falou mais cedo, de que, por exemplo, só um instante, deixa eu achar aqui, ó, sobre a questão dos celulares, aquela coisa toda, alguns amigos aqui do grupo, o Roberto Uchoa também não conseguiu acessar legal, lá o Glória achou que piorou, enfim, no 5G, né? Eu estava conversando em off aqui e eu tinha feito uma pesquisa ontem sobre os números do Brasil de aparelhos de telefone. Da marca Samsung é a campeã, 40,45%. A revista Exame trouxe esse dado aí, esses dados semana passada. Da Motorola vem em segundo, 26,87%. Eu acho que é Xiaomi ou Xiaomi? É Xiaomi é a fabricante chinesa. Isso. Bem, entrou recentemente aí, mas bem competitiva, com bem celulares meus bem filhos interessante, têm. Com preços bons. Meus 2 filhos têm. Eles falam Xiaomi. Bom, isso. Eu vou no Xiaomi aqui no Xing Ling. 11,45% é a terceira empresa com o maior número de aparelhos vendidos no Brasil. A marca LG é a quarta, com 9,48%, e por fim a Apple com 9,36% de usuários, de 242 milhões de aparelhos de celulares que o Brasil tem. Bem maior que a população, né? Bem maior. Nós temos quanto de população brasileira? 150 milhões, né, de habitantes? Não me recordo o dado. Deve dar por aí, né? Então, o que às vezes tem empresa, né? 2, 3, enfim. A pergunta que é do grupo aqui é do Tiago Navarro. Ele diz o seguinte: o que muda na educação com relação à chegada do 5G? Ele, inclusive, coloca outros detalhes aqui na pergunta dele. Cadê que eu perdi aqui a pergunta do Tiago, gente? Perdão. Só para localizar aqui, ele colocou agora, logo hoje cedo, né? Pela manhã. E eu quero achar que sabemos que ela vai irradiar do centro para o periférico, isso a gente já falou mais cedo, das capitais para as demais cidades, do centro urbano para o interior. Ela pode ser uma ferramenta de universalizar a conectividade em todas as escolas do país? O próprio modelo de leilão que foi feito no ano passado pelo governo federal, ele já previa algumas contrapartidas por parte das operadoras, que é entregar acesso à internet nas escolas. Então, as operadoras, né, aquele modelo que a gente fala assim, de amarrar blocos, né, de regiões mais interessantes e outras nem tanto, né, já foi feito dessa forma, e também uma contrapartida de fornecer acesso para as escolas. Então, imagina-se, né,
e já tem lá o compromisso feito de que essas operadoras se comprometam a entregar uma internet de melhor qualidade nas escolas, né, por todo o Brasil. Se for, na verdade, atendido, se for cumprido, fiscalizado, como você muito bem disse, né, ao longo aí da validade desse termo de compromisso, eu creio que seja uma grande oportunidade de levar a internet nas escolas. A gente aqui na nossa realidade, né, a gente pega no ambiente mais urbano, você vê que boa parte das escolas já tem. Mas quando a gente pega aqui mesmo, nas escolas públicas, né, mais afastadas, você vê que é uma dificuldade muito grande a escola ter uma internet de qualidade, até mesmo para um setor de secretaria, quem dirá para os alunos. Então, acho assim que é uma grande oportunidade tecnologicamente para poder você fazer chegar essa internet de qualidade, está até amarrada aí nesse leilão que teve aí no ano passado, né, que seja bem fiscalizado para que de fato isso aconteça. Já tivemos aí algumas iniciativas em momentos anteriores, em anos anteriores, mas a gente percebe que infelizmente não aconteceu e que as escolas carecem bastante, né? Então, tanto o acesso para a escola, vamos dizer, para que a escola tenha um acesso à informática, que possa fazer uso dela, né, a internet, né, em conjunto com a informática, e também com relação a ferramentas educacionais, né? Hoje a gente pega, boa parte das pessoas tem acesso à internet, isso a gente faz também, a gente fez pesquisa durante a pandemia com os nossos alunos, como eles estavam assistindo às aulas remotas, boa parte dos nossos alunos ainda, o único acesso que tem à internet é através do celular, né? Então aí a importância também muito grande da gente ter um acesso à internet de qualidade, com a 5ª geração, facilitando esse acesso dos alunos à informática, né? E que os professores, né, capacitados com as novas tecnologias, né, tendo aí apoio das suas instituições, possam fazer um uso mais adequado também, até para utilizar a internet aí com fins educacionais. É importante que a gente consiga isso. Ainda acho bem difícil e acho que vai demorar bastante, mas torço para que a gente consiga fazer isso numa velocidade maior do que já conseguiu fazer até hoje. Bom, professor, você é líder também, coordenador do Núcleo de Pesquisas em Telecomunicações do IFE. Fala um pouco sobre esse núcleo, fala um pouco sobre esses trabalhos que o senhor tem feito lá. O Núcleo de Pesquisa em Telecomunicações, ele é uma iniciativa até de certa forma recente, né, na nossa instituição. A instituição já contava com outros núcleos de pesquisa, e aí a gente acabou, né, juntando alguns colegas da área de telecomunicações, né, e trabalhando institucionalmente para poder criar esse grupo de pesquisas. Ele foi criado no ano de 2018, é um grupo novo, né? Nós já contamos hoje aí com 14 professores, né, uma boa parte deles de doutores, mestres, também professores especialistas, e de lá para cá a gente já vem desenvolvendo algumas pesquisas na área de telecomunicações. Tivemos aí alguns contratempos por conta da pandemia, né, assim como toda a sociedade de modo geral, né, que logo a partir da criação do grupo, né, aí 2 anos depois a gente já teve aí a questão da pandemia, mas já conseguimos desenvolver lá algumas pesquisas, e algumas delas até, a gente estava conversando aqui antes, com enfoque até assim bem para o social, né, não só a questão tecnológica, de avanço tecnológico, para contribuir às vezes com a inovação tecnológica, mas também para a questão de observância dos impactos sociais que a tecnologia pode trazer. Então, nesse meio tempo, a gente já teve lá algumas pesquisas direcionadas, por exemplo, ao uso de telefones celulares, né, e o seu descarte para o meio ambiente. Fizemos aí com alguns alunos, né, que foram orientados por nós, pesquisas com assistências técnicas de celulares locais para avaliar a possibilidade de utilização de peças usadas de celulares para manutenção de celulares, né, que ainda estão em uso, de modo que você pudesse diminuir a quantidade de lixo eletrônico, né, que acaba sendo aí depositado nos sistemas, né. A quantidade de celular que as pessoas descartam hoje em dia, ela é absurda, né. A quantidade de lixo eletrônico que a gente tem por conta de troca de celular é muito grande, e a gente aí, né, teve a iniciativa de desenvolver algumas pesquisas, né, pelo menos 2 ou 3 pesquisas com assistências técnicas locais para poder saber da viabilidade deles utilizarem esse tipo de metodologia, bem como também do interesse dos usuários, né, de ter esse tipo de serviço sendo prestados. E estamos tentando publicar esses resultados também aí com a imprensa, né, com os instrumentos de pesquisa locais, né. Estamos aí em fase de conclusão e desenvolvimento de novas pesquisas. Eu queria até te pedir
um destaque para poder a gente abordar uma questão que é muito importante, que já ia acabando passando por mim aqui, Cláudio, e você falando da questão social, que é a questão das antenas parabólicas que estão funcionando até hoje. Muitas pessoas acessam, né, ainda os canais de TV pela TV via satélite, a TV aberta, e com a implantação da 5ª geração da telefonia móvel celular, esses sistemas vão ser desativados, os sistemas de TV aberta que funcionam na banda C. Isso, inclusive, foi que impactou e demorou um pouco a sair essa questão do leilão, porque o país tinha que definir se ele iria utilizar essa faixa de frequência de 3,5 GHz, que impactava no sistema de banda C, porque é uma faixa de frequência vizinha para as antenas parabólicas, ou se não ia fazer isso, como queria fazer. E acabou se optando por leiloar a faixa de 3,5. E aí esses sistemas das antenas parabólicas abertas, que a pessoa assiste em casa sem pagar nada, ele vai ser deslocado para uma nova faixa de frequências, que é a faixa de frequência de banda KU. Na prática, o que muda para o usuário de parabólica hoje em casa? Ele vai ter que, na verdade, com a instalação dos novos sistemas de 5ª geração, comprar um novo receptor de satélite e uma nova antena para poder funcionar nesse novo sistema. Não é para ninguém desesperar, ninguém sair correndo para trocar o sistema, até porque tem um calendário de implantação da 5ª geração, isso vai ser desativado gradativamente. Mas por que eu acho importante de mencionar isso aqui? Eu vejo uma pequena abordagem na mídia, de modo geral, de esclarecer esse tipo de situação, que vai gerar muito lixo eletrônico, porque o sistema vai ser todo substituído. Quem já tem hoje um sistema de banda C, de parabólica, com um aparelho digital, pode ser que tenha a atualização do aparelho, que ele continue funcionando sem grandes problemas, né? Você não teria que trocar o sistema, mas, de modo geral, as pessoas vão ter que trocar esse sistema. Isso vai gerar muito lixo eletrônico, e a minha preocupação de não ter essa divulgação ampla de informação é que hoje uma pessoa que tem um sistema atual de parabólica em banda C, vamos supor que o aparelho dela deu defeito hoje. Sem essa informação, ela de repente vai amanhã comprar um novo aparelho de banda C, que continua sendo vendido normalmente em toda a rede varejista, e depois vai ter que migrar o sistema e trocar novamente o sistema. Então, assim, a abordagem para a gente fazer agora nesse momento é: as pessoas que têm equipamentos de parabólica, TV aberta via satélite de banda C, não precisa correr, isso vai demorar um tempo ainda para parar de funcionar, porque o satélite vai continuar funcionando lá em cima durante boa parte desse calendário que você falou de implantação da 5ª geração. Mas se ela, de repente, já der um defeito ou for fazer uma expansão, algo desse tipo, que já considere em instalar o sistema da nova faixa de frequência, para ela não ter nenhuma surpresa depois no calendário de implantação da 5ª geração. Tá? Porque assim, a gente não vê uma divulgação grande na mídia, né? De modo geral, eu imagino que a quantidade de equipamentos à venda seja muito grande. Isso tem um impacto muito grande na indústria também, né? Que vai deixar de fornecer esses equipamentos que já estão fabricados de banda C. Mas eu acho assim que, para a gente diminuir a quantidade de lixo eletrônico, porque as pessoas não tenham prejuízo, na verdade, que ao tentar instalar um novo sistema de parabólica, TV aberta, que já instale o sistema da nova tecnologia em banda KU, né? E aí uma coisa interessante. Quantos gigas é a banda KU? Rapaz, eu confesso que isso aí eu tive essa informação da substituição, mas muito vagamente também, eu não sei se é de propósito ou não, mas vai causar um impacto grande, vai. Porque os muita sistemas... gente ainda usa, nem tanto, mas Sim. muita gente... Você pega no interior, em que as pessoas, interior, as pessoas não têm um sinal da TV local, elas acessam via parabólica. E Sim. aí o sistema ele vai ficar, na verdade, numa faixa de frequência que as operadoras de TV via satélite paga, TV por assinatura, já utilizam. Então vai ficar um sistema bem similar, não tem nada assim de grande inovação tecnológica. Uhum. Mas esse deslocamento quase sempre vai implicar na mudança do equipamento. E aí, assim, uma coisa interessante, nesse mesmo leilão das faixas de frequência da 5ª geração de telefonia celular, ficou estabelecido que as operadoras de telefonia tinham que dar uma contrapartida, na verdade, para a substituição dos equipamentos de TV via satélite de banda C para as pessoas que são incluídas no CAD único do governo federal. Então, assim, vai ter um movimento, já está tendo nessas capitais que estão implantando a 5ª geração, um movimento de as pessoas que têm algum benefício do governo federal, que estão cadastradas no CAD único, elas vão poder acessar um site específico do governo
e fazer um cadastramento para que a sua antena parabólica seja substituída pela nova tecnologia. Isso já está garantido. Nessas capitais já está sendo feito dessa forma. É interessante, né, que os ouvintes, né, as pessoas que estão nos acompanhando, que fiquem sabendo disso, que elas vão ter direito, que aí é até importante, para que elas não adquiram um novo sistema, para que elas, na verdade, entrem nesse site, façam, na verdade, o seu agendamento e um técnico vai lá e vai substituir o sistema de parabólicas dela dentro desse calendário de implantação da 5ª geração. As pessoas que têm, então, cadastro no CAD único não precisam comprar. Se ela já tem uma parabólica hoje de banda C, basta agendar no momento apropriado de implantação que o sistema delas vai ser substituído. Estou forçando aqui, assim como foi também no sistema digital. De TV digital. TV digital. Quem é do CAD único recebeu um aparelhinho de graça. Isso aí. Recebeu um kit. Que não foi do governo, foi justamente das empresas. Das emissoras, do conglomerado de emissoras, na verdade, forneceu. Na época, um kit que tinha uma antena de UHF, né, uma certa extensão de cabo coaxial e um aparelho que a gente chama de set-top box, que ele é um conversor de mídia, que fazia o sinal digital pegar nas TVs antigas, né, TVs de padrão analógico, geralmente TVs de tubo com padrão analógico antigo, padrão PAL-M. Então, uma iniciativa bem similar, só que agora para as antenas parabólicas. Chamar a atenção. Eu até me lembrei de falar isso com você, porque eu estou orientando, né, uma aluna do curso superior nosso de tecnologia em telecomunicações, e que ela está iniciando um trabalho de pesquisa sobre os impactos da tecnologia 5G na nossa localidade, né, e ela especificamente, né, como mora para o interior daqui da cidade de Campos, vai fazer uma pesquisa sobre os impactos disso nos usuários de TV parabólica, de TV aberta via satélite, para esse uso da 5ª geração. No que vai impactar, o que eles estão achando com relação a isso, né, para a gente saber aí as expectativas tanto do lado positivo quanto negativo nesse impacto social aí na região. Olha, professor, eu confesso a você que eu fiquei com a sensação de que nós não falamos quase nada de tanto que precisa ser falado. E agora você ainda levanta mais essa questão. Então fica assim, um gancho aqui já para eu te incomodar em breve, te perturbar em breve aí, não vai ser final de semana não. De repente, a previsão para Campos, que é a cidade com mais de 500 mil habitantes, segundo o calendário que a gente falava aqui mais cedo, é até 2025 chegar o 5G aqui. Você acredita que vai precisar disso tudo? Eu, assim, se seguirmos aí o histórico recente da implantação das outras tecnologias, das outras gerações, eu acredito que logo depois da implantação na capital, Campos já receba o sinal de 5ª geração de telefonia celular. A gente tem ex-alunos, né, do curso de telecomunicações, a gente tem curso técnico, curso superior e agora de pós-graduação na área de telecomunicações, e alguns ex-alunos trabalham nas operadoras aqui da região. A gente tem até um aluno, o Carlos Luciano, mandou um abraço para ele, que trabalha na Vivo, né, ele sempre comentou com a gente em momentos passados que Campos era uma das primeiras cidades do interior a receber as novas tecnologias e que logo já tinha adesão em um volume de dados muito grande, na verdade, sendo transmitido, com a população ativa muito grande tecnologicamente. Já foi assim nas gerações anteriores, no 4G, no 3G. Eu acredito que tão logo a gente receba aí esses investimentos da 5ª geração muito antes desse calendário. A previsão para o Rio de Janeiro, capital, é até agora, o mês de setembro, como você bem colocou, né? Eu acredito que até o final do ano a gente já tem aqui as primeiras experiências na 5ª geração. É claro, né, que é algo que de repente não vai pegar aí, né, vamos dizer, né, todo o território do município, mas acredito que nos pontos centrais da cidade a gente já tem investimento e já tem aí, vamos dizer assim, alguma movimentação de instalação aí para os primeiros pontos de acesso aí do 5G em Campos. Na questão dessa faixa de transmissão, Campos é planície, mas independe de ser planície ou não, porque ela não tem um alcance muito grande. Quer dizer, não tem um alcance, tem um alcance muito pequeno, ao contrário, né? Pelo contrário. Então que boa notícia, porque quando falou que 2025, eu não sei se eu estou meio desesperançoso com essa coisa, mas eu sou sempre otimista. Tomara então mas você é mega otimista, para dezembro talvez esteja já
esses primeiros sinais aí 5G. Agora, eu também acho que ainda vai dar muito trabalho na questão pessoal, do tipo, cada aparelho. Porque nem todos estão e talvez nem consiga se atualizar por aplicativo. Não sei também se vai conseguir. Talvez tenha que ter um chip específico para aquilo. Não sei como é que vai ser essa coisa. Né? Esse é um ponto importantíssimo, né? Para você acessar a tecnologia de quinta geração, um primeiro ponto é você ter um aparelho celular compatível com a nova tecnologia. E boa parte do que a gente tem hoje em uso não é compatível com a tecnologia 5G. Quando aí os ouvintes, né, manifestaram que já estão acessando e não estão acessando muito bem nessas capitais, né, uma preocupação inicial é qual modelo de aparelho eles estavam utilizando e se eles tinham acesso a essa nova tecnologia da quinta geração. E é assim, o que as operadoras têm feito hoje? Né? Elas têm liberado o acesso à rede 5G sem mudança de plano e sem mudança do chip, daquele SIM card que a gente tem para habilitar a nossa linha no nosso aparelho, sem mudar o SIM card, sem mudar de plano, elas têm liberado normalmente o acesso à rede 5G DSS, que é aquela rede que utilizava o espectro antigo, aquela fase inicial aí do 5G para a experiência. Tem liberado também um acesso para uma rede 5G que a gente chama de rede não autônoma, que geralmente as pessoas quando forem comprar o celular vai ver dizendo assim 5G NSA, que é a rede não autônoma, non-standalone, que vem lá do inglês de não autônoma. O que é essa rede não autônoma? É uma rede que pega o 4G atual, o núcleo da rede 4G, e sai instalando os equipamentos de rádio da rede 5G. Então é uma rede mista, que já dá uma nova experiência de 5G, com taxas interessantes, mas que não é a rede 5G pura. E aí tem um 5G SA, que é o standalone, que vai, na verdade, permitir para a gente uma rede totalmente autônoma 5G. O que as operadoras têm até então manifestado? Eu acredito que isso vai mudar também, mas que os usuários atuais, com seu chip atual 4G, com seu plano atual 4G, se trocar para um aparelho 5G, vai ter acesso ainda gratuito, sem cobrar nada, à rede 5G DSS e a não autônoma, NSA. Para ter acesso à rede autônoma, que é essa que dá a melhor performance, que a gente vai ter aí esses requisitos, a pura, elas vão geralmente cobrar a troca do chip para um chip, um SIM card 5G. O usuário vai ter que a operadora, na verdade, trocar de chip, de SIM card, no momento oportuno, e adquirir, provavelmente, um plano de dados mais caro, né, para ter essa experiência aí das maiores taxas de transmissão com o sistema de quinta geração. Por isso até que eu, né, naquele momento em que os usuários, né, os amigos aí estavam fazendo as perguntas, né, a gente fica naquela, será que já está usando a rede 5G pura? Né, porque tem essas regras, não só a regra tecnológica, mas a regra de negócio. A rede instalada nas duas capitais citadas é pura. Já é pura. Já é pura, mas aí depende do... Isso antes de comprar qualquer... Eu nunca li um contrato de telefone. Você já leu? Eu tenho que ler, né? Assim, acabo lendo pela questão, às vezes, de pegar e conversar com os alunos sobre isso e até mostrar. Você já leu algum... Se fizer uma pesquisa aqui, eu acho que nunca ninguém leu. É só a mocinha falando com a gente, ou o camarada lá, ó, o senhor vai ter isso, o senhor vai ter isso, o senhor vai ter isso aqui. Mas eu nem uso Torpedo, meu filho, eu nem uso esses aplicativos aí. Não, mas o senhor vai ter direito. Eu falei, não, desconto, não vai estar junto no pacote. É isso aí. Vamos ver como é que vai ser esse procedimento. Com certeza, professor, eu vou convidá-lo novas vezes. Não sei se o senhor gostou, mas eu fiquei muito feliz. Vários ouvintes aqui relataram também, né, a boa entrevista e o bom tema. Muito obrigado pela sua participação, sucesso, um grande abraço, uma boa semana para o senhor. Seja sempre bem-vindo aqui à casa. Eu que tenho que agradecer, Cláudio, a você, né, ao grupo aí pelo espaço que foi concedido. Né, me coloco à disposição para vir aqui outras vezes, quando precisar. Né, para a gente poder conversar aí, né, sobre essas inovações tecnológicas, sobre o 5G ou algum outro tema de interesse na área de telecomunicações. E aproveito para poder mandar um abraço para todos que nos ouviram até aqui, que participaram, que trouxeram perguntas aí tão ricas, né, que contribuíram para o nosso debate, para a nossa conversa aqui. Né, e mandar um abraço especial aí para os meus pais, que
provavelmente estão lá nos ouvindo, né? Para minha esposa, para o meu filho, né? O Estevão, que deve estar lá com a minha esposa também ouvindo, né? Para os alunos, né? E para a sua grande audiência na região. A gente até conversava antes, né? Da importância, né? Você falava dos diferentes meios de divulgação, na verdade, da rádio, do seu programa, né? O quanto é importante, né? De você divulgar na frequência de AM, de estar divulgando no YouTube, de estar divulgando nas redes sociais, né? Que acaba possibilitando aí tantas pessoas, né? Ampliar essa audiência, né? Ter aí meu tio lá em Belo Horizonte nos acompanhando também, tantos outros ouvintes, né? Falando aí de Brasília, né? E de outros locais que participaram aí nesse momento com a gente aí. E isso graças, é claro, à internet, né? As ondas do rádio de FM principalmente não chegariam a essas, nem perto, nem como diria o mineiro, nem na beira. Mas um abraço para os seus pais também, para a família, muito obrigado, foi uma honra poder recebê-lo aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Nós conversamos com Antony Matheus Magalhães Afonso, professor do IF Campos, da Escola Técnica João Barcelos Martins, líder e coordenador do Núcleo de Pesquisas em Telecomunicações do IF Campos. Um abraço no Jefinho lá, ontem não vi na feijoada, não sei se ele está em Campos ou não, magnífico reitor lá do IF. A gente gostaria de fazer um convite ao vivo, só para fechar aqui, gente. Meu Deus do céu, a hora já foi, mas tá aqui, ó. Gostaria de fazer um convite ao vivo ao professor Antony para uma conferência sobre telemedicina no nosso Congresso Médico Cidade de Campos, pela SFMC. Vai ser um prazer. Quem fez o convite foi a doutora Wanda Terezinha Vasconcelos. Tá feito o convite. Qual a resposta, professor? Não, com certeza. Já aceito, de antemão já aceito, é só a gente pegar depois e combinar direitinho aí o dia, como é que a gente vai fazer. Mas agradeço aí pelo convite, a doutora Wanda aí. Doutora Wanda, é um prazer. Obrigado aqui. Esse programa é sensacional, esses ouvintes são fantásticos. Doutora Wanda, muito obrigado também. Então tá aceito o convite aí, como resposta também ao vivo, né? E legal esse. Aí naturalmente vocês vão se entendendo aí, vocês têm contatos aí, essa coisa toda. Bom, 9h21, eu fico por aqui agradecendo a você também pelo carinho, pela audiência. Amanhã de volta às 7 da manhã com o Folha no Ar, onde estaremos aqui conversando com o Orlando Tomé, jornalista também, especialista aí em política, vem para conversar com a gente amanhã. Amanhã vai ser por Skype, olha o sistema Skype aí. E o Aloysio Abreu Barbosa junto, claro, na bancada conosco. Tenham todos uma ótima semana, continue ligado, continue aqui na Folha FM, a gente volta no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, e também com o apoio de Green Energia Solar. A pandemia afetou a qualidade dos idosos. Efeitos da Covid-19, isolamento social, maior incidência de depressão e muitos outros. A Cooperativa Norte Saúde realiza um trabalho de excelência com a terceira idade. Possuímos modalidades de serviços que podem ajudar a você a resgatar a saúde, a autoestima e segurança dos idosos da sua família. Cooperativa Norte Saúde. Excelência em cada detalhe. Agora na Rua 13 de Maio, 141, ao lado da Secretaria de Fazenda. Ligue 22 3055 63 39. A Proteus, moderna